Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Amém? Entre tantos temas que nós poderíamos falar aqui nesses minutos, eu quero falar com vocês sobre a piedade de Martinho Lutero. Ele é reconhecido por nós como uma pessoa extraordinária por ser um teólogo. Lutero formou-se doutor em teologia. Era um homem erudito, e que não haja nenhuma dúvida, eram poucos os homens eruditos no tempo de Lutero. A gigantesca maioria de padres eram analfabetos, irmãos. Analfabetos. Era muito comum eles terem experiências religiosas, mas eles não sabiam nem ler e nem escrever. Eles beijavam a Bíblia, escrita em latim, mas não tinham o prazer de ler a Bíblia em latim. Então, como que os padres faziam para pregar? Eles pregavam usando os ícones, bem? Os ícones, as estátuas, as gravuras. E não eram só os padres que eram analfabetos. A grande maioria das pessoas na Idade Média, mais de 95% da população, era também analfabeta, não sabia ler. E por causa disso, a Igreja Católica ela abusava do uso de ícones, bem, as estátuas e as imagens e o teatro. Havia muito teatro na Idade Média, muito teatro mesmo, principalmente aqueles que colocavam medo nas pessoas, apontando as labaredas do fogo do inferno, a necessidade de submissão à igreja e a compra de indulgências para poder ser perdoado e assim alcançar misericórdia. A Igreja Católica fazia muito teatro mesmo. Naquele tempo, na Idade Média, haviam os trovadores, os cantadores, e esses cantadores, eles compunham muitas poesias de exaltação a Maria e aos mártires também. Eram eles que faziam a doutrina, os cantores faziam a doutrina. Tanto os cantores quanto os artistas do teatro, esses faziam a doutrina. Eu quero que vocês tentem imaginar a vida da igreja na Idade Média. Não havia pregação da palavra. O púlpito, inclusive, ele não ficava no centro da igreja. O púlpito ficava do lado. No centro ficava uma mesa, e na mesa era colocada um crucifixo enorme, a estátua de um santo, e era colocado o pão e era colocado o vinho. As missas, elas eram cantadas em latim. No mundo inteiro era cantado em latim. E se você não aprendeu o latim, azar o seu, problema seu, porque eles romanizaram a igreja. A igreja não nasceu em Roma, ela foi romanizada. E sendo romanizada, depois ela foi latinizada. Romanizada por causa que a sede mundial da Igreja Católica era em Roma. Latinizada porque o idioma que falavam era o latim, tá? Quando vocês leem aqui essas palavras, elas estão em latim. Então, já tenta pronunciar em latim, você vai pronunciar errado. Só a pronúncia já pronuncia errado. Agora imagina você tentar aprender as coisas em latim. Os padres não sabiam latim.
Os pregadores não sabiam latim, o povo não sabia latim, os cânticos eram cânticos em latim. Eles diziam que era uma linguagem religiosa, sagrada, sacra, linguagem sacra. Bom, isso aí pode ficar muito bom para quem está acostumado com a religião e não se importa com a salvação. Se você está acostumado com a religião e você não se importa com a salvação, do jeito que está bom, fica por isso mesmo, tanto faz quanto tanto fez, frio ou quente ou morno, dá na mesma. Mas isso não acontecia com Martinho Lutero. Ele tinha uma alma inquieta, meus irmãos, inquieta. Lutero sempre foi inquieto. Ele participava das missas, ele fez a parte dele, foi batizado como católico, crismado como católico, catequizado como católico, obediente à Igreja Católica. Lutero fez tudo isso. Quando ele cresceu, o pai dele programou para ele uma carreira comum, que era a carreira de advogado. Formou-se, tá bem? Entrou para fazer o curso de direito, formou-se em direito, não com louvores, por causa que direito não caiu no coração dele. Ele tinha muito desejo de desistir do direito, mas depois ele desistiu. Ele desistiu por causa que o direito não satisfazia a ele, e ele tinha uma alma muito inquieta. Lutero era um homem inquieto. E o que é que inquietava ele? Essa inquietude do coração é o peso do pecado, é o peso, porque o pecado ele tem peso. O pecado não é leve, ele tem peso, e ele é tão pesado que ele esmaga as cordas vocais do coração, ele sufoca. E em Lutero isso era um agravante, porque ele tinha um temperamento melancólico. Ele caía em crises depressivas, ficava triste de repente, ele ficava triste no meio de uma festa, ele ficava triste no meio de uma missa, ele ficava triste tomando a hóstia, ele ficava triste no culto. E isso era um problema para ele, por causa que o culto às vezes vira um teatro. E para a alma enferma estar no teatro é um pesadelo, sabia disso? Se você tiver uma alma enferma, você tem que ter cura. Imagina uma pessoa que está internada no hospital agora, nesse momento, e ela não vê a hora de sair de lá. Aí passam para ela lá o programa do Faustão para assistir, sabe? A Fazenda. Isso não interessa para ela, ela quer sair de lá. Então Lutero participava de missa após missa, reza após reza, ladainha após ladainha, canto após canto, e aquilo era um teatro, mas era um teatro que só piorava a situação. Sabe aquele negócio de sair pior do que entrei? Lutero ficava cada vez pior. Nada adiantava para ele, participar das missas não adiantava para ele, e também fazer o curso bacharel em direito também não adiantou. Ele teve uma tragédia na vida dele e ele resolveu, no meio da tragédia, fazer um voto para Santa Ana, porque ele era devoto de Santa Ana, assim como eu era devoto da Aparecida. Eu era devoto da Aparecida. Eu tinha um santinho no bolso, eu tinha uma medalha da Aparecida, eu desenhava a Aparecida, eu sonhei com a Aparecida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu rezava para ela. Eu rezava o Ave Maria e rezava o Salve Rainha também, Mãe de Misericórdia. Eu era um beato do meu jeito. O sinal da cruz era sagrado todo o tempo. Passei em frente ao cemitério, sinal da cruz. Em frente à igreja católica, sinal da cruz. Entrei na igreja, total reverência. Não era daquele jeito de Lutero, mas era a reverência do meu jeito. Aí o que acontece? Você vai se encharcando de religião, mas nada disso alivia sua alma. Não alivia, só vai cancerando, deixando você mais canceroso, mais penoso, pior, você vai se sentindo pior. Eu ia na igreja católica, eu queria entender o que o padre falava e ficava aborrecido, porque o som da igreja católica era horrível. A igreja é muito grande, as caixinhas pequenas, o microfone não prestava, o cara falava e eu não entendia nada, eu ficava apavorado de não entender o que o padre estava falando, ficava aborrecido. Pecava dentro da igreja católica, tanto aborrecimento, e saía. Lutero sentia algo muito mais profundo do que isso, muito mais profundo. E ele fez o voto dele para Santa Ana, que se Santa Ana salvasse ele da morte, ele se tornaria um monge. E ele se salvou.
Ele foi lá e cumpriu a promessa e entrou para um convento. Não é um convento porque ele era homem, tá bem? Convento é para as freiras. Ele entrou para a ordem dos agostinianos, e na ordem dos agostinianos ele começou então a praticar a piedade católica, e a piedade de um monge. Se retirava para o claustro é um quarto fechado, que tinha uma cama e só, nada mais, uma cama de pedra, e muitas vezes não tinha nem palha, dormia na cama de pedra e só, fechava a porta, tinha uma mesa com uma botija de água, e ali ele podia ficar dias e dias e dias e dias. Também no canto da parede tinha um chicote, e esse chicote ele era feito com couro de animal, porque quando viessem os pensamentos perversos do inferno, ele pegava o chicote e batia nas costas até sangrar bastante, por causa que assim ele se concentrava em outra coisa do que não o diabo na cabeça. Isso era a vida de Lutero. Ele se penitenciava muito. Essa era a piedade católica. Tinha que comungar, tinha que confessar os pecados para o padre e tinha que pagar as penitências. Aí a Igreja Católica inventou um negócio assim extraordinário, que ela tinha que construir uma super gigantesca igreja, a Basílica de São Pedro, como se São Pedro estivesse pedindo para poder construir a Basílica. E só que o caixa da igreja estava muito baixo, então eles tiveram a brilhante ideia de vender salvação e colocaram os melhores comerciantes da época, sabe, propaganda para vender sabão em pó que não lava a roupa. Foi isso aí que eles fizeram. Colocaram um monte de gente para vender indulgências nas igrejas. Então chegava a hora da missa, aí já vinha o coletor de impostos, o publicano da época, já vinha o perdulário, o camarada que ia ameaçar as pessoas com o fogo do inferno. Então ele contratava os artistas faziam um teatro, apavoravam as pessoas com as labaredas do fogo do inferno, e depois ele pegava e ele dizia o seguinte: escuta, eu estou aqui, mas vocês não precisam temer as penas do inferno, porque o Santo Papa me autorizou a vender as indulgências, e com a indulgência eu consigo perdoar até 1,5 milhão de anos de pecados. 1,5 milhão de anos de pecado. O camarada já logo exagerava, entendeu? Dizia que o cara ia ficar 1,5 milhão de anos lá no purgatório e as chamas do inferno. Vocês sabem que a gente não está distante dessa realidade. Vocês sabem que a gente também faz teatro, e as peças de teatro que a gente mais faz é aquela que vai deixar o pessoal apavorado, que eles vão ficar para trás. Você é um péssimo crente, cara. Você é um crente de meia pataca. Você vai passar sua vida inteira na igreja, mas no dia do arrebatamento você vai ficar para trás. Você não vai ser salvo. A gente se tornou, sabe, muito semelhantes à igreja da Idade Média. Muito semelhantes. A gente faz as mesmas ameaças, só que um pouco mais sofisticadas, sabe? A gente tem luz de neon, tem fumacinha, a gente tem um negócio para poder deixar mais bonito. Não canta em latim, mas a gente canta hinos de que no arrebatamento o fogo vai cair e tem gente que vai ficar para trás. Isso aí é uma coisa que a gente faz. Isso não alivia em nada, não apresenta Cristo, não glorifica Cristo, não ensina as Escrituras, não traz as pessoas para o Evangelho, só coloca você com medo de tomar uma saraivada de fogo por causa dos seus pecados. Eu preciso falar para você que você é uma pecadora? Não, você sabe que você é pecadora. Não precisa falar nada, sabe? Se eu falar para a senhora que você é uma pecadora, nem que aquele meu amigo ali, ó, que é uma satisfação sempre revê-lo, é um maior pecador dessa igreja. Ele sabe que ele é o maior pecador. Ele falou isso para Jesus hoje. Aliás, estamos empatados, eu também acabei de falar. Eu acho que mais alguém aqui deve ter empatado com a gente. Não precisa, você sabe que nós somos todos pecadores. E a religião, ela tem um agravante, ela torna você mais pecador, mais. A religião torna você pior do que se você não tivesse religião, pior. Ela te estraga. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele falou para os fariseus: escuta, para de evangelizar, pode parar, não evangeliza mais não, vocês estão estragando as pessoas. Vocês vão no mar, vão na terra, vão até os quintos dos infernos, pega a pessoa de lá e traz para a religião de vocês, e ela fica 2 vezes pior do que ela era antes. Para, vocês estão estragando as pessoas, porque a religião tem esse vício. E Lutero ficou pior, por causa que depois que ele virou monge agostiniano, ele ficou um legalista de marca maior. Antes dele ser um monge agostiniano, ele tomava umas cervejas, fumava uns charutos, mexia com as mulheres, ia para as rinhas de galo, e ele pecava e deixava os outros pecarem.
Mas depois que ele veio para a ordem dos agostinianos, ele ficou mais religioso, ele ficava bravo com as pessoas pecadoras. Ele ficava muito bravo, os sermões eram intempestivos, sabe? Por causa que era assim que funcionava o esquema da religião. Só que ao mesmo tempo em que ele condenava as pessoas, ele a si mesmo se condenava, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Romanos, ele fala: escuta, ô irmão, você que prega contra o roubo, vai lá e saqueia os templos? Você prega contra a idolatria, mas você também participa dos sacrifícios? Como que é isso? Não adianta você ficar agravando o pecado dos outros, porque você só está piorando a sua própria condenação. Paulo escreve isso aos Romanos. Seja você quem for, diz o apóstolo Paulo, seja quem for, o mais piedoso dos judeus ou o mais ímpio dos homens. Cristo se manifestou para poder nos libertar do jugo da religião, para nos colocar diante do peso da nossa salvação e não diante do peso do nosso pecado. Cristo se manifestou para poder salvar os pecadores. Só que a religião católica não tinha condições de ensinar isso, porque até o padre, ele praticava o Papa, os piores crimes. Ele praticava crimes de simonia, ele vendia títulos de cardinalato para as pessoas. Quantos alqueires de terra você tem? Eu tenho 100 alqueires, então eu tenho um título de cardeal para você aqui. Me dá sua terra e eu te dou o título de cardeal. E depois eu te mando lá para um protetorado em outro lugar e você vai ser o cardeal de um determinado lugar. Ele vendia cargos na igreja, para poder levantar o caixa da igreja. Agora imagina o restante. Ele possuía várias amantes, o Papa. O Papa tinha filhos com várias amantes. Ele tinha a mulher dele oficial e ele tinha as concubinas dele. Era um senhor Papa aquele lá, cercado de um monte de gente que fazia vistas grossas para o pecado dele, porque ficava também lucrando. Aí lá vem você para a Alemanha de 1500, junto com Lutero, que está agora formado em teologia para ajudar. Ele era formado em direito e agora ele é formado em teologia. E ele ganha notoriedade na comunidade católica porque ele era um homem íntegro na religião dele, mas atormentado e melancólico. Ele não gostava do que ele pregava, porque toda vez que ele pregava contra si mesmo. Ele foi ganhando prestígio na comunidade católica e ele se tornou responsável por 11 mosteiros. 11. Ele se tornou o pastor presidente da época, tá? 11 mosteiros na ordem dos agostinianos, que gostavam de ouvi-lo pregar, com um grande problema: os mosteiros eram cheios de gente analfabeta, muito analfabetos. E depois ele ganhou uma cadeira para poder ensinar teologia, e aí não prestou, por causa que agora ele, além de tomar conta dos padres, dos monges, agora ele ia ser professor de teologia. E como professor de teologia, a nossa vida é um tormento. A minha é um tormento, eu não sei a sua. A minha é um tormento, porque eu tenho que conviver com a palavra de Deus 24 horas e até dormindo. Por causa do ensino de teologia, eu não tenho direito de orar normalmente. Eu não consigo orar normalmente. Eu não consigo. Eu tenho um problema nas minhas orações. Eu tenho um problema na minha leitura da Bíblia. Como que eu vou ler a Bíblia? Eu tenho um problema na hora que eu vou pregar a palavra. Eu tenho um problema. Agora eu sou o quê? Uma pulguinha no meio. E o que era Lutero? Ele era o dono de uma cadeira de professor de teologia. E ele era obrigado a ensinar a palavra que ele não praticava, que era a carta aos Romanos. Ele era obrigado. E muitas vezes ele pulava por cima do texto. Porque como que eu vou explicar uma coisa que eu não pratico? Até que um dia o texto pega ele, e o texto pega a gente. Se você quiser entrar pelo caminho de estudante da palavra de Deus, vocês devem ter ouvido aqui os pregadores dizerem, né? Só a Escritura, né? A Escritura somente. Alguém deve ter pego a Bíblia, levantou, deu uns berros aqui, e você falou: Jesus, agora eu vou começar a pregar a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Você fez esse voto? Se você fez esse voto, parabéns, né? A palavra de Deus vai pegar você. E se ela pegar você, ela vai deixar você meio arrebentado. Mas você fala: mas por que vai deixar ela meio arrebentado? Por causa que é o usual da palavra de Deus converter você. E ela tem que converter você. E por que converter você? Porque você está desconvertido.
Está desconvertido, precisa ser convertido. Para ser convertido, tem que ir para o outro lado. Então a palavra de Deus, ela não vai maquiar nada, ela vai ser direta ao seu coração, como foi com Lutero. E ela até que ela foi branda com Lutero, por causa que Lutero ele pegou e ele foi pagar um ato de penitência. Ele estava com a alma dele atormentada, não sentia o peso da salvação, mas sentia o peso do pecado. Ele não tinha como sentir o peso da salvação, porque não se pregava a salvação, só se pregava a condenação. Você é mau, você é pecador, você é ímpio, você não presta e você vai para o inferno. Não se pregava a salvação. Não tem como você descobrir a salvação se a salvação não for pregada, não tem como. Não tem como. E por causa disso, o que fez então Lutero? Pegou e foi para Roma. Chegando em Roma, tinha uma escadaria gigante e ele teve que subir as escadarias de joelho. Pensa só. Foi lá, comprou a indulgência, que era um pedaço de papel falsificado, assinado lá, que não era nem a assinatura do Papa, era uma mentira aquilo. E ele foi subir nas escadarias de joelho, um monte de gente do lado dele, fazendo as rezas do Pai Nosso em latim, Ave Maria em latim, Salve Rainha em latim, Creio em Deus Pai em latim, e chegando lá, esfolando o joelho, misturando o sangue do seu joelho com o sangue do outro joelho, aquilo lá ficava encharcado de sangue, mal cheiroso aquele ambiente, né, que as pessoas começavam aqui embaixo bem, mas lá em cima estava suado. Quando ele chega lá no topo da escadaria, cadê a paz no coração? Cadê o Espírito Santo? Cadê o sentimento de estou salvo? Nada no coração, nada, não sentiu nada no coração, a não ser papel de palhaço, papel de idiota. Deus não gosta de mim, não é possível. Não senti nada. Voltou para a Alemanha mais revoltado do que tinha ido para Roma. A igreja só estava piorando ele, só piorando. O único alívio que ele tinha é quando ele estava no claustro dele, no quarto dele, porta fechada, que ele pegava as escrituras e ele lia. Era o único alívio dele. E ao mesmo tempo que vinha o alívio, diz ele nas suas confissões, não nas confissões, mas nas cartas que ele escreveu, sabe? Escreveu várias cartas para si mesmo. Ele fala que o diabo invadia a cela dele. E o diabo acusava ele de dia e de noite, enquanto ele estava lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, o diabo falava: você não pratica nada disso, seu picareta, seu falso cristão, seu monge de meia pataca. Falava um monte de coisa para ele. E ele ficava brigando com o diabo dentro da cela, pegava lá um chicotinho dele e arrebentava as costas. Cadê Lutero? Demorava 3, 4, 5, 6, 10 dias e não aparecia. Quando ia procurar Lutero, estava lá, jejuando para poder mortificar a carne, para ver se ele conseguia vencer o pecado. Essa é a situação, né, irmão? Situação. Essa é a piedade católica, que não é impiedade coisa nenhuma. O texto que eu li para vocês aqui, vocês falam, mas aí quando que vai entrar no texto? O apóstolo Paulo falou: o exercício corporal para pouco aproveita, sabe? Fustigar a carne, jejuar até virar um faquir lá da Índia, sabe? Que come lá só mato. Isso não vai adiantar nada. Colocar os chinelos com prego virado para cima assim, não vai adiantar nada, para pouco aproveita. Esse exercício corporal, sabe? Isso aí não leva a nada. Isso aí é religiosidade oca, vazia, inútil, desnecessária. Vocês sabem que o mundo islâmico coloca 40 dias de jejum para o muçulmano? Eles chamam o mês do Ramadã. Vocês sabiam que os hindus, eles ficam até 2 meses em cima de uma estaca sem comer nada? Alguém pega e levanta para eles lá um caniço de água uma vez por dia e um pouquinho de mato para eles comer 2 meses seguidos. Os brahmanes, para nada aproveita isso daí, para nada aproveita. Martinho Lutero, ele era um homem catolicamente piedoso, mas as obras da carne não estavam adiantando nada para salvá-lo, nada para salvá-lo. Até que, pela leitura das Escrituras, ele vai para Romanos capítulo 1 e pela 1000ª vez ele faz a leitura do texto, e o texto diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E é nele que se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé.
Aí ele pegou esse texto com as costas todas arrebentadas e falou o seguinte: eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que viver, eu quero viver, porque naquele dia ele disse o seguinte: obras não me salvam, penitência não me salva, confessar os meus pecados aos homens não me salva, ficar trancado dentro desse quarto não me salva, comprar indulgências não me salva, cantar a missa em latim não me salva. A única forma de eu ser salvo é se eu crer no Evangelho, crer no Evangelho, e só o Evangelho, nada mais que o Evangelho. A Escritura somente, a fé somente, a graça somente, Cristo somente, meus irmãos. Isso é um desafio para cada um de nós aqui no século 21, é um desafio, porque nós não estamos muito longe do drama do Senhor Lutero, porque querendo ou não, nós temos a nossa carteirinha de religião, querendo ou não, nós temos a nossa prática religiosa, mas graças às misericórdias do Senhor, um pouco mais livre, um pouco mais leve, não tão opresso. Ainda assim, há uma leve desconfiança de que talvez a gente não venha a ser salvo. É só eu ouvir uma música que fala do arrebatamento, você ficou para trás, eu fico pensando, eu acho que eu não vou participar do arrebatamento. É só vir um pregador mais áspero aqui e fazer umas pirotecnias a fogo do chamo do inferno, que eu já fico meio temeroso. É só alguém falar que eu estou dando mancada, que eu já fico repensando tudo. Quer dizer que a gente ainda guarda aquele quem sabe, talvez sim, talvez não. Aí Lutero, iluminado por Deus, fala o seguinte: você consegue crer? Você consegue crer em quê? No Evangelho? Você consegue crer? Porque é fácil e não é fácil, é simples e não é simples. Por quê? Não é fácil, por quê? Porque não vem de vós. Paulo escreveu aos Efésios: não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos. E não adianta você dizer: eu vou subir ao céu, eu vou descer embaixo na terra, porque a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus tem que enviar alguém para pregar, porque não dá para eu pregar se eu não for enviado. E o mesmo apóstolo Paulo, que era uma leitura obrigatória de Lutero, dizia o seguinte: porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. A doutrina da salvação pela fé somente, ela não é uma doutrina isolada, meus irmãos. Não é uma doutrina isolada. Não dá para você entender ou crer na doutrina da salvação pela fé somente, isoladamente do corpo doutrinário. Não dá. Porque uma puxa a outra, uma puxa a outra, uma puxa a outra. São perguntas que vão surgindo, a Escritura vai respondendo para você. Não vem de você, a fé não está em você. A fé, ela vem quando você ouve a palavra. Você só ouve a palavra porque Deus envia um pregador. O pregador só vem por causa que ele foi enviado, ele não se envia a si mesmo. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus que se compadece. Olha que drama nós estamos vivendo. A salvação, ela é um ato absolutamente gratuito de Deus, porque a decisão é unilateral, pastor. Sabe o que é decisão unilateral? É Deus decidiu por si mesmo a quem salvar, quando salvar, como salvar, por que salvar e o que fazer com ele depois de salvo. Paulo fala: qual de nós aqui se apresentou lá diante do conselho do Senhor? Quem foi aqui lá no conselho do Senhor? Quem foi? Você estava lá no conselho do Senhor? Você estava lá no conselho do Senhor? Quem foi o conselheiro, o mentor de Deus? Eu não lembro que eu estava lá no conselho. Não lembro. Tenho 42 anos, mas não tenho aquela memória, sabe, dos reencarnacionistas. Eu lembro que eu fui faraó. Eu não lembro de nada antes do meu nascimento. Eu não estava no conselho. O que eu lembro? Eu lembro que eu tinha 18 anos de pecado e só pensava em pavor da morte. Isso eu lembro. Eu lembro que um dia eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. Isso eu lembro. Eu lembro que me ensinaram o Evangelho. Isso eu lembro. Mas eu não estava lá no conselho do Senhor para dizer para ele: escuta, como que o Senhor vai fazer essas coisas aqui? Faz de uma maneira diferente. Olha, é só ler um pouquinho de Jeremias. Jeremias fala: como que o Caco vai dizer para o seu Senhor: por que me fizestes assim? Não tem como.
Quando você começa a entrar pela doutrina reformada da salvação pela fé somente, a Escritura, meus irmãos, ela vai se abrindo para você. Deixa eu dizer uma coisa sobre as Escrituras. As Escrituras, elas são a palavra de Deus. Eu creio assim. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Quando ela fala com você, porque você está lendo as Escrituras, ela fala com você. Ela precisa que você creia que ela é a palavra de Deus e que ela está dizendo a verdade. Porque se você pegar um texto das Escrituras e você disser o seguinte: eu não creio nesse texto, ela se fecha. Não é um texto que se fecha, a Bíblia toda se fecha. Ela se fecha todinha, ela fica assim, um livro lacrado, igual aquele que está na mão direita de Deus lá no Apocalipse, lacrado. Se você não crer na verdade das Escrituras, você não entende uma vírgula do que está escrito nela. É uma vírgula, por causa que ela é orgânica, a palavra de Deus. Orgânica quer dizer que ela é um organismo. Ela está ligada no corpo inteiro, da cabeça, do fio de cabelo até a unha que está caindo. A palavra de Deus, ela é íntegra, e ela é integral, ela é orgânica, ela é viva, ela é envolvente. Para que ela se abra para você e você venha conhecer as coisas do reino de Deus, você tem que aceitar o que ela está dizendo para você de uma maneira passiva. Passiva. Como de maneira passiva? Você é o paciente, a Bíblia manda em você, ela fala em você, e você tem que ser passivo. Você não pode ser reativo. Não, eu não aceito, eu não quero, eu não vou. É de uma maneira diferente. Quando você faz assim, você agride o Cristo, você agride o Evangelho. E esse é o papel dos hereges. Os hereges pegam a palavra de Deus e fazem uma leitura herética. O que é uma leitura herética, meus irmãos? Leitura herética é quando você dá o seu sentido para uma doutrina. O seu, isso é herético. O seu surgiu na tua cabeça, cheia de vento. É lógico que eu estou falando de uma maneira generalizada, não seja a cabeça de ninguém aqui. Mas a cabeça da pessoa está tão tomada de impiedade que ela inventou de ler a Bíblia com o coração invertido. E aí surge o herege, aquele que quer dar um sentido para o texto que o texto não tem. E aí a palavra de Deus não pode falar para vocês. O Senhor Jesus, por exemplo, ele falou: você quer ver? Eu vou contar as parábolas para essas pessoas aqui. Eu vou contar parábolas, eu vou falar parábolas. Eu vou contar histórias. As crianças vão começar a entrar na frente delas no reino de Deus, ó. Vão vir até o meu colo, vão sentar aqui e eu vou abençoar elas. Mas esses sabidões, esses sabichões aí, vão começar a rejeitar a palavra, criticar a palavra e vão ficar de longe. E aí, a palavra que era para a salvação vai se tornar para eles um pesadelo. Porque Jesus é a principal pedra de esquina. Quem nele crê é edificado, mas quem não crê nele tropeça nele. Tropeça. Por que Lutero não encontrou a salvação antes? E por que a comunidade católica não encontrou a salvação antes? Porque pegava as escrituras em latim e fazia uma leitura tendenciosa da palavra e forçava o texto a dizer o que ele não dizia. Não dizia. Um exemplo bem claro que eu vou dizer para vocês é quando se pega Mateus capítulo 5, em que o Senhor Jesus fala o seguinte: olha, se você estiver ali diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar-te depressa com o teu irmão, para que ele não te entregue ao acusador, o acusador te leve à promotoria, e a promotoria te leve ao juiz, e o juiz te encarcere lá, e você vai ficar lá até pagar o último centavo. O que Jesus está dizendo e o que a Igreja Católica dizia? Aqui está a doutrina do purgatório. Eles inventaram o purgatório num texto bíblico, um texto torcido, um texto heretizado, um texto malfadado, mal lido, mal interpretado. E aonde que estava o senso crítico das pessoas de dizer: mas o texto não está falando de purgatório aqui, o sentido é outro. Escuta, quem disse foi o Papa, meu. Você aceita o que o Papa falou. E assim são muitas passagens das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo o seguinte: olha, eu quero que você se torne exercita a leitura das Escrituras Sagradas, porque elas podem tornar você sábio para a salvação que está em Cristo. Sábio, hein? Para a salvação, as Escrituras. Mas se você ler o texto
não aceitar a primazia da palavra para te doutrinar, para te instruir, para te corrigir, para te iluminar, para mudar você numa outra pessoa, as Escrituras elas vão ser pedra de tropeço para você. Pela primeira vez Lutero leu o texto e aceitou o que ele estava dizendo. É pela fé somente. Somente. E você não tem como colocar nenhum outro discurso diante de Deus. Você simplesmente crê. Você somente crê no quê? Em Cristo. Mas eu tenho um monte de coisa que eu tenho que provar para Deus de que eu consigo ser salvo. Quando você tentar provar que você pode ser salvo, você vai se condenar a si mesmo. Se você tentar provar, quer dizer o seguinte: tira o Cristo e coloca as minhas obras. Porque o Deus que está nos céus pegou o Cristo e falou: esse aqui, olhar para mim e sereis salvos, todos vós, moradores da terra. Olha para o Cristo. Aí você fala: não, olha para mim. Quando você fala olha para mim, e aí você tirou o Cristo. Se você tirou o Cristo, Deus olhar para você, Ele fala: já olhei, não gostei do que vi. O Salmo diz o seguinte: bem-aventurado aquele homem ímpio, a quem Deus justifica sem as obras. Bem-aventurado aquele homem a quem Deus não imputa o seu pecado. Salvação pela graça, sem mérito, sem discursos, sem orações, hein? Não, é sem orações. Sem orações. Sem orações eu estou acostumado a ouvir que quanto mais eu oro, pá. Eu sei que você está acostumado a ouvir. Eu também estou acostumado a ouvir que quanto mais eu oro. Então, mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Mais oração, mais próximo de Deus. Menos oração, mais distante de Deus. Tá bom, deixa eu ler aqui se está escrito isso. E quando eu vou ler, não está escrito, meus irmãos. Inventaram isso aí. Inventaram. Uma vez eu fui pregar na igreja que eu sou membro hoje, sobre a lenda do anjo que vinha mover as águas, lá no capítulo 8 de João. A lenda que os judeus acreditavam nisso. Foi um burburinho na igreja. Como lenda, está escrito lá, mas era uma lenda. Não tem referência nenhuma, era uma lenda. E quantas lendas são contadas para as pessoas, e as pessoas acreditam nas lendas e não acreditam no teor das Escrituras. Não acredita. É muita lenda, é muita pataquada, é muito mito, é muita história, é muita invenção. Não, a firmeza é a seguinte: você abre as Escrituras e lê o Salmo de número 1, e lê o Salmo de número 2, e lê o Salmo de número 50, e lê o Evangelho do Senhor Jesus, e lê as cartas do apóstolo Paulo, e lê o Apocalipse, e você vai lendo, e à medida que você vai lendo, e você vai acatando a palavra de Deus, você vai percebendo que a fé vai entrando no seu coração, a graça do Senhor vai aumentando sobre você, e você não tem aquele peso de que tenho que orar mais para Deus me ouvir. Você só tem que orar, não tem que orar mais. Eu tenho que cantar melhor para Deus receber. Você não tem que cantar, você não tem que cantar melhor. Eu tenho que crer. Você só tem que crer, meu filho. Pedir. O nosso hinário, por exemplo, da harpa cristã, o que ele diz? O nosso hinário diz assim: pedir, pedir. Mas o texto sagrado diz pedir. Não fala pedir, pedir. Qual a diferença faz? É que no nosso hinário, pedir, pedir é insista. Na Bíblia é pedir, porque todo aquele que pede, recebe. Não é aquele que pede. Todo aquele que pede, recebe. Ao que bate, se abre. Ao que busca, encontra. Se você conseguir crer nessa palavra, crer, você está na forma do reino de Deus. Na forma, sem religião. E você se torna agradável a Deus, por quê? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Senhor, eu não quero que o Senhor me veja, eu quero que o Senhor esqueça que eu exista. Esquece que eu existo, Senhor. Você consegue fazer uma oração dessa? Não, porque eu aprendi no hino que eu tenho que fazer o seguinte: como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder. Eu aprendi isso aí no hino. Olha para mim, Senhor. Eu aprendi isso. Nunca ninguém me ensinou a me esconder, a entrar no quarto de oração escondido
e orar em secreto. Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Ensinou eu ser aparecido, sabe? Me mostrar o meu brilho, o meu valor, o meu brilhantismo. Não. Eu gosto da outra parte do hino que fala o seguinte: mas um dia eu senti o meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi. Isso eu gosto. Se esconde em Jesus. Se oculta em Jesus. Se esquece em Jesus. Confia em Jesus. Pela fé somente. Não tenha justiça própria. É a mensagem que Lutero trouxe para nós pelas suas pregações. Não tenha justiça própria. Não precisa argumentar diante de Deus. Eu ganhei os 2 inimigos por causa disso uma vez, dando aula de teologia. Eu disse para o irmão o seguinte, era uma aula de teologia, eu estava falando sobre oração, eu falei o seguinte: irmão, quando você fizer uma oração, não argumenta, pelo amor de Deus, não argumenta, porque quando você argumentar, você está mentindo, e quando você mente, você invalida a sua oração. Não argumenta, chega e fala com Deus sem argumentar, porque o argumento é o artifício da razão para você convencer o outro que você tem razão naquilo que você está falando. Só que aí a Bíblia vai condenar esta oração e vai dizer o seguinte: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu tive uma outra briga uma vez, briga santa, né? Se é que tem briga santa, para poder mostrar para os irmãos o seguinte: Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí os irmãos falaram: não, mas essa aqui é uma oração modelo. Aí eu falei: irmão, o texto não diz, esse é o modelo de oração. Jesus disse: vós orareis assim. É só isso. Você tem fé para dobrar o seu joelho e fazer 15 segundos de oração e se levantar? 15. Pode contar aí, eu faço a oração e vocês contam aí no dedo. 15 segundos de oração. Jesus falou: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preciso orar mais alguma coisa? Não. Aí os irmãos falaram: não, irmão, isso é uma oração modelo, a escritura não tem peso, ela não ensina nada, por causa que eu quero ensinar o texto. Mas se eu aprendo, a partir de hoje, eu farei a oração assim. Depois que eu fizer essa oração, eu posso falar o que eu quiser, mas esta oração é um mandamento, ou não um mandamento, mas uma orientação: vós orareis assim. Qual que é a briga que a gente tem nos heréticos da igreja cinza? A briga que a gente tem é que eles falam que a gente batiza errado, porque a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles falam: Jesus e a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus, que é o batismo certo. Aí você pega o texto, você vira de um lado para o outro e fala: irmão, Jesus disse: ide, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou você fazer. Você não consegue fazer o que ele mandou, porque não crê nas Escrituras. Se não crê, como que a fé vem? Se não tem fé, como que você vai ser salvo? Porque a salvação é pela fé somente, exclusivamente. No dia que você pegar um texto sagrado, e o texto sagrado dizer para você assim: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. No dia que você crê, você vai praticar esse texto. Mas você vai crer nesse texto. Por que não recebi ainda? Não recebi ainda porque eu não fiz essa oração crendo. Não, mas eu creio tanto, eu sou tão crentinho, tão crentão, tão crentona. Não precisa ser crentão, nem crentinho, nem crentona. É só crer. De fazer uma oração e crer. A gente tem que reaprender a fé, meus irmãos. Reaprender a crer nas Escrituras. Ler o texto. Paulo, ele disse aqui no texto que nós lemos, que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, olha só, você consegue crer nisso? Jejuar muito não tem muito proveito. Esfolar o joelho não tem muito. Pregar 2 horas nem tem muito proveito. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo
é proveitosa. Mas Paulo está exagerando, você não acha não, meu irmão? Hein, William? Está exagerando. Tudo é muita coisa. Mas o texto está dizendo, a piedade para tudo é proveitosa. Mas tudo é muita coisa, mas é o que o texto está dizendo, ele simplificou para você. Se você não é um crente, sabe, daqueles assim de obras de ouro, sabe, de vez em quando a gente vai pregar sobre o tribunal de Cristo, a gente gosta de pegar e falar o seguinte: irmão, você está praticando umas obras de madeira, sabe, quando você entrar lá no tribunal de Cristo não vai sobrar nada. É que a gente faz isso para poder ver se as pessoas tomam um chacoalhão e falam, agora eu vou ficar um crente melhor. Aí quando é no dia seguinte você dá uma mitada, entendeu? No dia seguinte você solta uma mentira. No dia seguinte você sai santão do culto, 1000 balas, entendeu? Aí alguém vai lá e fecha você bem no farol e ainda bate no seu carro. Ô Jeová, dá para ser crente, né? Tendo que pagar 3.000 reais de prejuízo, que o cara vai embora. No dia seguinte a tua vizinha fala mal de você lá na empresa, no prédio, na rua. Quer dizer que você se esforçando ao máximo para você ser o melhor crente do mundo, no dia seguinte você dá uma tropeçada e você fala, ixi, voltei para estaca zero. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora? Você vai continuar na mesma fé, meu irmão. Na mesma fé, porque não é pelas obras. Você vai crer no Senhor Jesus, que é o mesmo que santificou você. Enquanto você ouvir a palavra, também santifica você enquanto você não está ouvindo a palavra. É o mesmo, tem que ter fé de que o seu Deus não está brincando de salvar você, que o seu Deus não enviou Jesus Cristo lá para ficar meia hora na cruz lá e fazer um tema para o próximo teatro da igreja. Não existe isso. Aos olhos de Deus, Cristo está crucificado até agora, porque a memória de Deus ela é eterna. Aquilo ali entrou para dentro da eternidade. O sacrifício de Jesus está patente diante de Deus. Cristo morreu por nossos pecadores, e o sangue que desceu ali é puro o suficiente para poder alcançar você do jeito que você é e cair sobre a tua vida dia e noite, noite e dia, o tempo todo acordado ou dormindo, andado ou sentado, falando ou ouvindo, meu irmão, dando glória a Deus ou falando, cadê Jesus? Aleluia. Mas tem que ter fé no coração. Fé. Aí Paulo fala, essa fé eu chamo de piedade. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. O autor aos Hebreus ele fala o seguinte: olha firmemente para Jesus. Você sabia que nos dias da carne de Jesus ele ofereceu lágrimas e orações àquele que o podia salvar da morte? Jesus, hein? Jesus, sendo filho, ofereceu a Deus lágrimas e orações àquele que o podia salvar da morte. Só que o autor aos Hebreus ele não parou. Ele falou, e foi ouvido por causa da sua piedade. Jesus foi ouvido não por causa das lágrimas. Jesus foi ouvido não por causa da oração. O autor aos Hebreus diz, foi por causa da sua piedade. Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Não, Jesus não foi ouvido não, ele morreu na cruz. Não morreu na cruz? Mas ele foi livre da morte? Foi, para que se cumprisse o salmo: a minha carne ela não verá corrupção e a minha alma não ficará no Hades. Foi ouvido. Foi ouvido do jeito que eu e você gostaria que ele tivesse sido ouvido? Mas foi ouvido de acordo com a vontade de Deus, seja feita a sua e não a minha. Piedade, meu irmão. A piedade de Lutero o levou a crer nas Escrituras. E depois que ele creu nas Escrituras, a consciência dele se aliviou. Nunca mais fez uma penitência. Nunca mais, meu. Sabe o que é nunca mais? Nunca mais fez uma penitência. Nunca mais foi no confessionário procurar o padre, porque ele descobriu que o seu sacerdote é Jesus. Ele é o auditor das nossas confissões. A Bíblia diz: é Ele quem perdoa os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Estas coisas vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Mas se algum de vocês pecar, já temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por aqueles do mundo inteiro. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos,
mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Isso é texto bíblico, meu irmão. É você angustiado com a acusação do inferno, com o peso da morte, você ler o texto e dizer: mas a Bíblia diz que o meu Redentor vive, que o sangue de Jesus me purifica. A Bíblia diz que um dia Ele voltará, e eu, esteja morto ou vivo, serei chamado. A Bíblia diz: todo aquele que olhar para mim será salvo. A Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos seus anjos que estão nos céus. A Bíblia diz, meus irmãos. Ela não pode cair por terra. Você tem que ler as Escrituras, recuperar a tua fé, recuperar a tua piedade, recuperar o teu vigor, o teu ânimo, a tua alegria, a certeza da tua salvação. Isso está decidido, filho. A tua salvação é caso resolvido. Nenhuma condenação há, está escrito, mas é nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais preocupados com as obras da carne, porque já receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus enviou a nós o penhor do Espírito Santo para a nossa salvação. A Bíblia diz. A Bíblia, meus irmãos, dá fé para você crer em Deus. E agora que você não tem que se preocupar mais com a sua salvação, você está livre, você está leve, vai trabalhar, vai se alegrar, vai prosperar, vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus negócios, da sua igreja, do seu ministério, sem se preocupar com as labaredas do fogo eterno que foram extintas pelas gotas de sangue de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que o Evangelho ele é tão poderoso que Jesus foi pregar ele lá embaixo, entre os mortos. Para isso mesmo foi pregado o Evangelho até aos mortos. A Bíblia diz. Isso é coisa demais para mim. O texto que o pastor estava lendo aqui de Colossenses fala: é isso aqui, é nele, por ele e para ele, todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo da terra, é dele, por ele e para ele. Sejam principados, potestades e qualquer outra coisa, é tudo dele. Até a morte é dele. Mas é exagerado, mas a morte é dele. De quem que é a morte? A morte é de Jesus. É o primogênito dos mortos, para tudo ter a preeminência. Você crê nisso? Você crê? Ao aceitar o convite para esta noite, eu estava bem preocupado, dizendo o seguinte: será que eu vou pregar uma mensagem pentecostal? Porque nós somos a Assembleia de Deus e temos que dar glória a Deus bem alto em todo culto e sapatear em todo culto. Só que eu lembrei que o tema é a reforma protestante. E como o tema da reforma protestante, com as escrituras, a gente tem que lembrar que é um simpósio. E como simpósio é para parar e você crer nas escrituras como Lutero creu. A sua piedade só depende de uma coisa: de você ler as escrituras e crer no que está escrito. Leia e acredite. E pronto, está salvo. Está salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Palavras de quem? Jesus. Ele disse assim: vamos pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho para toda criatura. Você olha para ela assim e fala: você não parece filho de Deus, não, você parece uma criatura. Prega para ela. Se ele crer e for batizado, será salvo. Só isso, só isso. É muito pouco, é o suficiente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor em nome de Jesus, com a liberdade do pastor.